Mas vamos lá, vamos falar sobre esse jogo, começar a análise da partida. Vasco 2, Fluminense 0. O técnico Luiz Beldia volta com a Costa no meio-campo, ainda bem. Não teríamos o Lima para iniciar o jogo, porém, contrariando alguma expectativa eu tinha de iniciar o jogo com o John Kennedy, ele mantém o ex-jogador em atividade Germán Cano. O Fluminense entra em campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Cano. Como é que foi a história do primeiro tempo? Com 3 minutos. 3 minutos foi o tempo que o Fluminense poderia ter dado um rumo diferente para a partida. Vocês sabem o que aconteceu, né? É um negócio assim assustador. Tão assustador que eu vou até compartilhar a tela com vocês. Eu vou compartilhar essa imagem que o meu amigo Remo Guécio colocou lá no nosso grupo de WhatsApp. Valeu, Remo. Olha aí, gente. A print que ele tirou tá ali. Enviar um presente. Só se for pro Cano. Olha o gol que o Cano conseguiu perder. Ele ainda tinha a opção do Canóbio. Se tivesse inseguro, como estava. O Cano perde esse gol aí. Me parece inacreditável. E é. Até a forma como ele chuta na bola, você via claramente que essa bola não ia entrar. Ele parecia, já com 3 minutos de jogo, olha, 3 minutos e 6 segundos, sem perna. Parecia que ele estava carregando 2 tijolos em cada panturrilha. Ele conseguiu perder esse gol. Uma chance absurda. E acabou custando muito caro. O Fluminense, apesar disso, começa ligado no jogo. No 220, o Acosta articulando as jogadas, participando da maioria dos lances como maestro, como um camisa 10, apesar de usar 32. O Fluminense usava os lados, teve uma boa chegada do Hércules pela direita após uma troca de passes curtos. O Vasco com muita dificuldade para impedir as jogadas mais agudas do Fluminense, que, como eu falei, iniciou melhor o clássico. A partir da metade do primeiro tempo, o Vasco passa a sair um pouco mais, mas sem assustar tanto. O Fluminense era mais vertical, era mais rápido do que o rival. O problema era quando a bola chegava no Cano. Era um terror. Pesadão, lento, mobilidade zero. Assim, era uma coisa assustadora. Isso quando não vinha para ajudar e fazia falta, errava domínio de bola. O Cano parecia um cara que nunca tinha visto uma bola de futebol na vida. A quantidade de erros técnicos era um negócio assim. Eu fico sem palavras, porque eu ficava vendo, eu falei, cara, não é possível. O Cano nunca foi muito virtuoso tecnicamente, convenhamos, né? O Cano sempre foi um grande finalizador, mas, cara, ele não conseguia o básico, que era dominar a bola, dar um passe. Era mais do que o ex-jogador, parecia um peladeiro no meio de profissionais, uma coisa triste. Então o Fluminense começa o jogo melhor, mas quando a bola chegava no Cano, quando chegava, porque ele também não se movimenta, a coisa ela não saía. A marcação do Fluminense estava muito acertadinha, chega a encaixotar o Vasco no seu próprio campo, né? O Vasco com aquela saidinha do Diniz. O Fluminense rouba algumas bolas ali. O Vasco não tinha saída pelos lados, onde é o seu ponto forte, né? Com o Andrés Gomes pelo lado, o Nuno Andrés Gomes e Nuno Gomes, né? Nuno Ferreira, eu sempre me confundo. O português lá, o Nuno, joga pelo lado esquerdo. É o Ryan também que está jogando de centroavante, mas cai muito pelos lados. O Vasco estava encaixotado, o Coutinho muito marcado quando se aproximava do Ryan, então ele tinha que pegar a bola entre os zagueiros, ficava longe do ataque. O jogo estava mais ou menos ali à nossa feição. Mas a partir da metade, o Fluminense já não consegue manter aquele ímpeto, aquela intensidade, para usar a palavra da moda, e toma um gol na primeira chegada efetiva do Vasco. O erro do Serna no nosso ataque arma o contra-ataque do Vasco, que é muito rápido, os volantes do Fluminense ainda voltando, o Ryan pelo meio, onde deveria ter um dos volantes, mas o Serna erra, os caras estavam de frente para o lance, para gerar um ataque, os caras tiveram que voltar, não conseguem voltar a tempo.
O Ryan recebe pelo meio, chuta, a bola desvia no Freitas e mata o Fábio. Alguns vão dizer que o Freitas estava mal posicionado. Concordo. Outros vão dizer que foi azar. Concordo. Na dúvida, o Freitas não deveria ser titular do Fluminense, mas é papo para depois. O Fluminense não consegue se achar depois do gol. Não consegue mais criar nada. Aliás, criação de chance mesmo foi aquela com o Cano, que o Vasco erra na saída de bola com 3 minutos. Mas achei que o Fluminense no primeiro tempo, os 45 minutos, foi melhor na maior parte do tempo. Talvez 25, 26 minutos. O Fluminense foi melhor, controlou. Era um time mais coeso dentro de campo. O Vasco com dificuldade de impor o seu ritmo, o seu jogo. O Fluminense sem a bola, tentando, quando recuperava, definir rápido, com verticalidade. Mas o Cano de referência, o time perde com a bola, sem a bola. Atrapalha até o jogo do Acosta, porque fica sem alternativa de passe. O Canóbio, pela direita, não dá nenhuma profundidade. O Serna se banana com a bola toda. Mas vem o segundo tempo e o Zubeldia, assim como no primeiro tempo do Juventude, que foi muito pior, ele gostou. Principalmente da atuação do trio de ataque, que foi o que de pior aconteceu no Fluminense no primeiro tempo. Canóbio, Serna e Cano. E volta com o mesmo time. E toma logo uma lapada aos 7 minutos. Uma rápida troca de passes que sai da defesa do Vasco. Fluminense assistindo. Chega no Ryan, ele chuta, o Fábio vacila, a bola quica em cima dele, ele bate roupa, o Andrés Gomes no rebote, aí o Fábio faz a defesa, mais uma vez, sobra para o Nuno Gomes, 2-0 para o Vasco. Eu posso dizer que o jogo acabou. O Fluminense se desorganiza de tal forma que não consegue ameaçar o Vasco. E aí o Zubeldia, depois de 2-0, resolve mexer. O jogo já definido praticamente. Ele tira Cano e Canóbio, mais uma vez, 2 partidas ridículas dos dois, e coloca Keno e John Kennedy. Na primeira chance ali do John Kennedy, ele finaliza, ele tenta chapar a bola para tirar do goleiro, mas vai no meio. O Fluminense passa a usar muito o Keno pela esquerda e pouco o Serna pela direita, e pelo amor de Deus, o Keno conseguiu entrar pior do que jogava o Canóbio. 2 bolas na lua, teve uma no finalzinho do jogo, meu Deus do céu, ele capa a bola, é outro também que vive tendo oportunidade. Aos 30, o Zubeldia tirou Samuel Xavier e Serna para colocar Guga e Soteldo, mais uma vez vaiado. E aí eu me questionava, para quê? Qual foi a razão dessa mexida? O jogo ficou ruim, nada acontecia. A verdade é que depois do segundo gol, como eu falei, a partida acaba o Fluminense desorganizado, desatento, cometendo erros crassos, técnicos, uma porcaria. A torcida do Vasco, com 36 minutos, começa a gritar olé. Fluminense perdidinho no jogo. E a última cartada do Zubeldia. Vamos ver se agora a gente vai mudar o panorama do jogo. Foi o Lima. A solução do Zubeldia, aos 40 do segundo tempo, perdendo 2-0, foi o Lima no lugar do Acosta. O Vasco diminui o ritmo, não aperta para tentar o terceiro, e aí o jogo fica morno, fica chato. O Fluminense só tocava a bola de um lado para o outro, continuando errando passes absurdos. O Martinelli, naqueles dias de Martinelli irritante. Quem entrou fez pior do que quem estava. O Keno, uma partida tétrica. O Soteldo sai com bola e tudo. O John Kennedy também não conseguiu agregar, mas já com o jogo perdido, e termina 2-0 para o Vasco com justiça. Foi triste, galera. Foi muito triste. Um time sem soluções, um treinador buscando alternativas sem soltar essa panela desgraçada que está acabando com o Fluminense. Era o Renato, agora é o Zubeldia. Não me surpreende, mas o cara não tentar absolutamente nada de diferente, você vai colher os mesmos resultados. O Fluminense joga mais ou menos bem ali até os 10, 15, mantém o controle até os 25 do primeiro tempo, depois acabou. Não que o Vasco tenha sido extremamente dominante, não. O Vasco, mesmo com 2-0, corria riscos, deixava espaços, oferecia contra-ataques que o Fluminense não sabia aproveitar. O Vasco é um time hoje muito melhor do que era, lógico, mas tem muitos problemas, principalmente sem bola, que é um ponto-chave aí do trabalho do Fernando Diniz. O Fluminense não soube aproveitar. O segundo tempo foi horroroso e o treinador olha para o banco e faz mexidas protocolares, quando deveria buscar alternativas para mudar a história do jogo. O Zubeldia não mudou nada. O Zubeldia trocou um jogador por outro, mantendo o esquema,
e montando um banco de reservas extremamente pobre do ponto de vista técnico e cognitivo. E o Fluminense perde para o Vasco com todo o merecimento, toda a justiça por 2-0. Só não perdeu demais porque o Vasco diminuiu o ímpeto. Também não tem lá a grande qualidade para marcar 3, 4, 5 gols. Mas sem dúvida foi melhor no jogo. Essa foi minha análise. Fico até tonto para falar, mas foi a minha análise de Vasco 2, Fluminense 0.